Boa noite, pessoal. Um prazer ter vocês aqui novamente. E hoje a gente tem aqui uma pessoa fantástica, que é o Marcelo, que a gente teve a oportunidade de nos encontrarmos aí numa dessas apresentações da vida. E aí o Marcelo tem uma carreira muito interessante. É químico e engenheiro de produção mecânica, MBA internacional em administração pela FGV, pós MBA em tendências e inovação pela Inova Business School, conselheiro de administração da Inova Business School, mestre em administração pelo Instituto Universitário de Lisboa, especialização em transformação digital pelo MIT e economia circular pela Universidade de Berkeley. Atualmente é CEO e presidente do conselho de administração da Illumine Materiais Elétricos e conselheiro e diretor do meio ambiente da Ciesp Jundiaí. E um grande especialista em economia circular, né, Marcelo? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, agradeço muito o convite e tenho certeza absoluta que teremos alguns momentos agradáveis aqui. Muito obrigado. Então, Marcelo, me fala um pouquinho, né? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre talvez aí o economia circular, né? Que eu acho que tudo isso que deve ter te movimentado para o que você está fazendo hoje, que você tem hoje uma operação de reciclagem muito forte nessa parte de eletroeletrônicos, não é isso? Sim. Então me conta um pouquinho, como é que começou tudo isso? Como é que começou essa paixão aí de um químico e um engenheiro para estar montando isso? Cara, é uma excelente pergunta, é uma história bastante interessante, e para que eu possa responder essa pergunta de uma maneira um pouco clara e que vocês possam ter um pouco da visão de tudo que tem acontecido na minha vida, eu tenho que voltar alguns anos atrás, quando eu era uma criança, eu tinha 10 anos. Opa! A gente morava em São Paulo, aqui na Barra Funda, e meu pai acabou indo para Cabreúva. A gente se mudou para Cabreúva, e na época, o meu pai, faz 30 anos atrás, hoje eu tenho 40, ele foi administrar um ferro velho. Opa, começou então criança. Com 10 anos. E naquela época, se nós fizéssemos hoje o que nós fazíamos há 30 anos atrás, eu estava preso, até meus filhos estavam presos. Porque, literalmente, uma das coisas que nós fazíamos é queimar fio. Só que queimar fio não era queimar 2 quilos de fio. Nós chegávamos a queimar... Eu me lembro uma vez que nós queimamos 3 carretas de 27 toneladas de fio. Uma fumaça preta. A cidade inteira sabia o que você estava fazendo. Só que naquela época não tinha legislação, né? Então, assim que a gente entrou no mundo da reciclagem, o pai acabou saindo desse mundo, e há uns 25 anos atrás agora já, e eu toquei minha vida tá, traçando a minha carreira no mundo da indústria. Foi quando eu, com 25 anos, fui para a Itália trazer uma fábrica de injeção plástica para o Brasil, já como engenheiro formado. E aí, com 10 anos de vida profissional, já com 30 anos, eu conheci o Felipe, que é o acionista majoritário, fundador e acionista majoritário da Fox, me convidou para abandonar a indústria de transformação e ir para um outro tipo de transformação, que era a transformação de você pegar um eletrônico e transformar ele em matéria-prima. Então, a gente continua trabalhando na transformação. Que ano foi isso mesmo, Marcelo? Desculpa. 2010. 2010. Então, nós estamos com 11 anos. Todo o projeto começou porque a gente estava de olho na Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi assinada em dezembro de 2010. Então, a gente iniciou a construção da Fox em 1º de fevereiro de 2010, inauguramos a fábrica em 10 de setembro de 2010 e ficamos na expectativa de chegar aos pedidos por causa da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas os pedidos não chegaram. Estava com a estrutura pronta, aí... E o que vocês tinham o quê? Uma linha de... Fala um pouquinho da Fox para o pessoal entender. Como é que ela funciona? A Fox, ela é uma usina de reciclagem de eletrônicos, tá? Hoje ainda nós somos detentores da maior capacidade instalada industrial na América do Sul. Nós conseguimos processar 5 toneladas hora de lixo eletrônico.
5 toneladas a hora é bastante. É muita coisa, é muita muita coisa. São 2 shredders de boca de 1 por 1,20, trabalhando simultaneamente. E a nossa especialidade é a linha branca, principalmente por causa das geladeiras, e o projeto ele engloba 3 fases, que é a fase 1, que a gente faz a retirada do gás e do óleo, a fase 2, nós trituramos e separamos os materiais, e os gases coletados e extraídos no processo vai para uma terceira etapa, e essa terceira etapa nós destruímos esse gás em loco, né, e geramos crédito de carbono, né? Então, é um processo bastante interessante, e um dos materiais que a gente gera nesse processo são os plásticos, né? No nosso caso específico, muito PSAI. PSAI. Então, vamos lá, chega a geladeira inteira, você tira o óleo, tira o gás e joga no shredder. Joga no shredder. Com tudo? Com tudo, menos o compressor. Eu tiro o compressor, jogo com tudo. E aí ela tem um processo, aí eu brinco que uma usina de reciclagem é um laboratório de física. Porque aí você começa a trabalhar com as características dos materiais. Então, por exemplo, eu tenho, por eletromagnetismo, eu tiro ferro, por um eddy current, né, ou um balístico, eu separo o cobre do plástico, a espuma de poliuretano por sucção, e aí eu vou tendo vários modelos, várias operações unitárias, né, resgatando um pouco do conceito da química, várias operações unitárias que, por um projeto de engenharia, conecta essas operações unitárias para você encontrar uma solução para um lixo específico, no nosso caso mais forte, a linha branca. Mas também fazemos outros lixos eletrônicos. E eu posso chamar assim, você tem uma linha de desmontagem, e na linha de desmontagem é tipo uma produção, uma esteira também, que ele vai passando e vai separando? Eu tenho uma esteira, nessa esteira eu tiro algumas peças, prioritariamente o gás e o óleo. Eu acho que o termo desmontagem não é muito próximo do que nós fazemos. Eu acho que o que está mais próximo da nossa realidade seria uma indústria de transformação. Tá. Que a minha matéria-prima é um lixo eletrônico e eu gero ferro, cobre, alumínio, plástico. Por quê? Quando você fala uma linha de desmontagem, vem muito o conceito de manufatura. Tá. Então, eu não trabalho... Eu faço 5 toneladas hora de lixo eletrônico com 5, 6 colaboradores. Ah, entendi. Era essa pergunta que eu ia te fazer depois, quantas pessoas você tem. Então, é um processo extremamente industrial, automatizado. Sim. Para você ter ideia, é uma máquina, né, uma usina, ela veio da Europa em 28 containers de 40 pés. Tá, então é uma máquina muito grande, ela ocupa um galpão hoje de mais ou menos 1.500 metros quadrados, com 3 andares de altura. Então ela tem 3 pavimentos, realmente uma usina, é uma máquina bastante grande. Ah, tá, automatizado. E o equipamento foi desenhado fora, vocês fizeram a especificação, trouxeram e montaram. Sim, o equipamento ele é alemão, né? Contudo, nos últimos 10 anos, nós fizemos um retrofit e hoje nós somos detentores do conhecimento para replicar esse equipamento, por exemplo. Ah, legal. E aí a linha branca, como é que é a logística? É o fabricante que te entrega? Você também atua um pouquinho também na logística reversa? A gente já chegou a atuar em logística reversa de 17 estados simultaneamente. Eu já consegui trazer produtos de Rondônia para reciclar aqui. Mas tudo isso dentro dos programas de eficiência energética. Não sei se você se recorda daqueles programas que o governo dá o subsídio para troca de geladeira, né? Então, a gente sempre com os programas de eficiência energética. Os fabricantes, agora que eles estão começando a se movimentar na Política Nacional de Resíduo Sólido, mas ainda bastante tímido. Os fabricantes ainda não estão com a responsabilidade de entregar ou de receber o meu refrigerador antigo? Segundo o decreto 10.240, que é, por exemplo, você tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A política, ela cria regras, mas ela não dá detalhes, metas, etc. e tal. Então, demorou-se 10 anos para fazer a geração do decreto. No decreto, você tem as metas. Essas metas, então, começam em 1, 3, 6, 12, 17% do volume colocado no mercado. A partir de 2021. Então, 2021, 1%. Então, tecnicamente falando, hoje os fabricantes, eles têm
responsabilidade em destinar corretamente 1% da produção deles. Ah, tá. Isso daí que eu... Aí você pega toda a produção, é unitário isso, a produção É em unitária peso, em é peso. em peso. É em Em peso. peso. Tem que ser em peso, porque se você fosse trabalhar por unidade, você geraria um transtorno absurdo para computar isso. Então, por exemplo, imagine, chega uma carreta, eu peso e faço o balanço de massa, né? Tá. E aí você tem essa parte, como eu te falei, você responde o que você fica à vontade, a gente vai ficando na Isso, vontade. curiosidade, tá? E o que for mais assim do estratégico do teu negócio que você não queira Isso. responder, fique à vontade. Por exemplo, quando você recebe também a geladeira, você tem uma taxa de portão que você recebe por ela, o teu resultado é só em função da venda da matéria-prima? Não, não, a gente precisa cobrar, né? Porque no caso da geladeira, ela tem gás CFC. Eu imagino que vocês vão se lembrar que teve uma polêmica no Brasil muito grande com o aerosol destruir a camada de ozônio, né? Na Isso. verdade, isso foi um mega boi de piranha. Eu, como trabalhei nas duas indústrias, na indústria do aerosol e na indústria da reciclagem de refrigeração, o aerosol ele consumia em torno de 2% do CFC produzido. O grande volume de CFC está nos equipamentos de refrigeração, né? O R11, R12, 141B e o 134A. Então, não deixa de ser um resíduo perigoso. Então, enquanto ele está inerticamente fechado na geladeira, ele é um componente da geladeira. Mas a partir do momento que eu extrair ele tem que ser tratado como um resíduo perigoso. Então, há uma prestação de serviço. Agora, se eu, por exemplo, trabalho com uma linha branca, um fogão, que ele é prioritariamente ferro e eu estou trabalhando só na descaracterização, o modelo de negócio está intimamente ligado com o que o cliente quer. Por exemplo, eu posso ter um cliente que quer se livrar daquele produto. Eu posso ter um cliente que quer que eu descaracterize a marca, é uma coisa diferente. Para descaracterizar a marca, geralmente a gente presta um serviço ao cliente. Então, o modelo de negócio ele vem de compra a prestação de serviço de descarte. Ah, tá. E aí depois você faz toda a parte de separação. Então você vai ter o metal. A lã de vidro também ela consegue ser comercializada? Cara, nós fizemos muito dinheiro com a lã de vidro e aqui a gente já começa a entrar no mundo da economia circular. Por quê? Quando você fala de economia circular, a gente tem alguns princípios, né, para falar que a gente cumpre isso. E entre eles é você aproveitar ao máximo a vida dos produtos. Eu fiz muito dinheiro com lã de vidro. Porque assim, imagine só, por que eu tenho que colocar uma lã de vidro nova numa parede de drywall? Então a gente pegou um saco, pedimos para extrudar um saco preto com um anti-chama, homologamos esse saco preto no bombeiro, fizemos testes para comprovar que ele era anti-chama e ensacávamos a lã de vidro que estava na geladeira. Então, isso, num determinado momento, lá para 2012, 2013, nós tínhamos aí um percentual de 30%, 40% de geladeiras de lã de vidro que chegava na nossa fábrica. Hoje esse número já é próximo de 5%, caiu muito. Mas na época eu tinha muita lã de vidro. Então, em vez de eu triturar a lã de vidro, eu tirava ela manualmente e fazia sacaria para vender para empresas de gesso para colocar em drywall. Ah, tá. E hoje mudou, não estão usando menos lã de vidro? Na verdade, a lã de vidro ela parou de ser utilizada já vai fazer muitos anos, né? É. Então, por exemplo, a Electrolux nunca usou lã de vidro, era a antiga Prosdóximo. Quando migrou de Prosdóximo para Electrolux, já saiu, foi direto para espuma. A Whirlpool também já abandonou a lã de vidro há pelo menos 30, 40 anos. Então, hoje a gente já trabalha com espuma, que aí você tem as variantes, né? Você tem as espumas expandidas com os CF6 e essas geladeiras mais novas expandidas com ciclopentano, um hidrocarboneto. É um poliuretano depois também, é um É, pedaço que você faz. E o isocianato, poliol, uma bela de uma Klaus-Maffei injetando lá para expandir. para expandir. E aí esse hoje, então vamos lá. Se você pegar assim, talvez o que tenha mais peso é o metal mesmo. De uma geladeira, o metal representa algo em torno de 60% Do peso. do peso. Aí depois deve ter muito poliestireno também. A geladeira era prioritariamente PS, né? Yes. Então você tem prioritariamente PS, os puxadores geralmente são de ABS, até mesmo pela característica do ABS de aceitar a pintura. Então os puxadores geralmente são de ABS e o interior prioritariamente PS. As geladeiras mais antigas com as gavetas de PP, ainda você encontra muita gaveta injetada e não termoformada.
Tá? As geladeiras mais antigas, você vê muita gaveta injetada. Então, imagine você injetar uma gaveta, toda a geometria do molde, né, que você tem, que ele vai afinando as paredes, então você tem as bordas mais grossas para você conseguir ter o fluxo do material, PP, você sabe como que é a fluidez PP, e agora as mais novas você trabalha muito com eu acho que é o Sangel, se eu não me engano, aquele que tem uma transparência. Tá. E aí tipo, bom, então a maioria da parte, isso daí deve ser a maior parte da geladeira é composto, então, plástico e o metal. Os três maiores componentes da geladeira é metal, plástico e espuma de poliuretano, né? Poliuretano. Borracha é pouquinho que você tem, só Na verdade, não tem borracha na geladeira. Não tem mais? Nas novas? Não. Nas antigas não tinham? Nunca teve. Não? Aquilo é PVC. Ah, é um PVC. Aquilo é um PVC. As geladeiras com borracha mesmo, é geladeira daquelas que tinha ainda aquela trava na porta. Isso, aí aquelas eram borracha. Mas essas que não tem a trava, já é um PVC com um ímã de ferrite dentro. Ah, olha só. E, bom, você está desmontando hoje geladeiras que foram feitas no mínimo há 10 anos atrás. Ah, não, eu acho que em média nós estamos trabalhando com geladeira de pelo menos 15 anos. De 15 anos? Sim, sim. Ah. Que aí agora a gente vai começar a entrar no que é economia circular, né? As geladeiras que estão sendo feitas agora, então a gente vai demorar talvez uns 15 anos para começar a desmontá-las e para começar a reutilizá-las. Acho que não. Não? Acho que não. Eu brinco que daria para a gente fazer aqui uma enquete de uma engenharia florense dos equipamentos. Por exemplo, quando você pega uma geladeira de 20 anos, 25 anos, a chapa tem 1,2 de espessura. Quando você pega uma geladeira de 8 anos, a chapa tem 0,47. É quase um terço. Ou seja, aí entramos num princípio muito grande de economia circular. Por quê? Um dos pontos importantes da economia circular, que é um dos grandes vilões, é a obsolescência programada. E quando você pega um equipamento, uma geladeira, e você reduz a matéria-prima dela, pensando em encurtar a vida útil daquele equipamento, você está trabalhando com obsolescência programada. Então, você está indo na contramão de um dos princípios pétreos da economia circular. Isso que eu ia te perguntar. Como é que o brand owner está fazendo isso agora? Porque assim, de um lado ele vai lá, ele está dizendo que ele está extremamente aderente à economia circular. E aí do outro lado ele faz essa obsolescência programada. Ou ele faz essa obsolescência programada, mas também faz um design para a reutilização depois. Funciona da seguinte maneira, Marcos. Pergunta excepcionalmente boa. Inclusive, eu estou lançando um livro sobre economia circular. É um livro com uma pegada muito mais econômica e estratégica do que de sustentabilidade. Por quê? Eu percebo claramente que existe um desentendimento muito grande da economia circular. Do mesmo jeito que existe um desentendimento muito grande do conceito do ESG, que tem ganhado uma relevância muito grande no mercado na atualidade. Para você entender esse aspecto, você tem que aprofundar no conceito e perceber claramente que economia circular não é você trabalhar com reciclagem. A reciclagem é um pilar da economia circular e o pior, o mais desfavorável. O mais favorável é o compartilhamento. Em seguida de reuso. Em terceiro para a remanufatura e quarto para a reciclagem. O que difere essa ordem de prioridade? O tamanho da cadeia. Então, por exemplo, o compartilhamento, a cadeia é muito próxima, é praticamente C2C. Então, vamos supor, um Uber é um bom... Melhor ainda, um Airbnb é um bom conceito de compartilhamento. Cara, existe uma relação sustentada por uma plataforma, entre duas pessoas, elas compartilham algo já existente. O reuso, praticamente todos nós aqui conhecemos o reuso, principalmente com roupa de criança. Algo que está bom, eu continuo utilizando com outro utilizador, outra pessoa. Remanufatura, eu acho que o conceito é claro. E a reciclagem, todos nós conhecemos.
Agora, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas querem circularizar a economia linear. O que significa isso? Eles querem pegar um processo linear, ou seja, de produção em série, e dar uma circularizada nele. Ou seja, eu uso plástico reciclado, eu faço isso. Mas, na verdade, o termo que eu uso mesmo, provocativo, eles querem circularizar a economia circular, a economia linear. Por quê? O que é você pegar um fabricante de geladeira e ele implementar um projeto de economia circular? Primeira coisa, ele vai mexer no design, ele vai mexer no projeto e ele vai fazer um produto para que possa ser compartilhado, para que possa ser reutilizado, para que possa ser remanufaturado e, em seguida, reciclado. O que isso significa? Significa que essas 4 estratégias principais da economia circular necessitam obrigatoriamente de um olhar de projeto. Por exemplo, aonde tem um pingo de solda, poderia ter um parafuso. E esse parafuso deveria ser padrão. Então, vamos supor, se eu tenho uma geladeira e eu vou usar o padrão Philips, eu coloco, então, todos os parafusos Philips. Por quê? No momento da desmontagem, eu tenho um ganho muito grande de troca de ferramenta. Quando você pensa numa economia linear, eu não estou preocupado em desmontar, eu quero produzir o mais rápido possível. Então, eu faço um pingo de solda elétrica. Solda a ponta. Esse conceito é muito interessante, que realmente, quando você fala em economia circular, e principalmente nós dos setores plástico, pessoal, a economia circular é reciclagem. E aí foi muito bom que você trouxe isso, porque o conceito é muito mais amplo, né? E o que a gente tem visto é, por exemplo, dentro da cadeia do plástico, agora vai uma provocação para você, né? Porque a partir do momento que você não vende, como é que a gente começa a ter, talvez, mudar o modelo de negócio, né? A partir do momento que eu produzo, descarto, como é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu produzo, eu alugo, eu coloco um sistema de leasing, como é que eu penso em fazer isso em algumas aplicações? Existem várias estratégias. A primeira estratégia, o primeiro ponto, nós partimos... Vamos imaginar que uma das pessoas que estão aqui nos assistindo possui uma fábrica. A primeira coisa que ele tem que entender é que ele vai ganhar o ganho... como que eu posso deixar... vamos lá. Na economia linear, quanto mais rápido aquele produto é vendido e vai para o lixo, maior a prosperidade do sistema. Na economia circular, quanto mais longo a vida do produto, maior o meu ganho. E aqui tem um ponto financeiro. Por exemplo, vamos imaginar, eu estou olhando aqui para uma geladeira. Eu, como fabricante dessa geladeira, calculei que essa geladeira vai durar 10 anos. Se eu fosse o cara de economia circular, eu iria falar, essa geladeira vai durar 20 anos. E aí eu vou criar agora um sistema de, por exemplo, manutenção, garantia dessa manutenção ou locação desse equipamento. Só que não uma locação com visão de payback de 10 meses. Eu tenho que ganhar na longevidade do equipamento e por esse motivo você tem que pensar em reparabilidade, você tem que pensar em todas as cadeias para eu, proprietário do bem, e usufruir desse equipamento ao longo do tempo com receita recorrente, depois com a possibilidade de reparo, depois com a possibilidade de reuso, depois com a possibilidade de reciclagem e nesse conceito de reciclagem, inclusive, reaproveitando peças. E aí no conceito de reciclagem você tem uma reciclagem down cycle ou up cycle. Na remanufatura eu tenho down cycle, up cycle e o que eu chamo de standard cycle. Tá? Então, assim, você tem que olhar todas as estratégias, projetar esse produto para que ele dure o máximo de tempo possível, porque eu vou fazendo receita recorrente desse produto. O que eu tenho sugerido para as empresas que eu tenho nas minhas palestras, empresas que eu tenho assessorado e os nossos clientes na Fox? Crie uma unidade de negócio de economia circular. Pequena. Coloca o pé na água. Sabe? Coloca o pé na água, porque essa onda vai chegar. Eu falo que é uma onda que já está formada e que ela vai chegar daqui a pouco. E tem uma frase de um professor que eu cito muito no meu livro, que diz o seguinte: as pessoas podem desconsiderar todo o conceito de economia circular. Contudo, se alguém executar isso no seu mercado, você vai deixar de existir. Por exemplo, uma Uber trabalha sobre o conceito de economia circular.
Uma Airbnb trabalha sobre o conceito de economia circular. E assim sucessivamente. Marcelo, acho que você deu uma travada na imagem. A tua voz tá, mas a tua imagem acho que voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Deixa eu te fazer uma provocação. Então, é mais ou menos assim. Eu acho que talvez as empresas fabricantes de aeronaves conseguem explorar mais isso, porque a partir do momento que ela vende uma aeronave, a manutenção, todos os tipos de peças, pelo que eu entendo, passa pelo fabricante, né? Sim. Ninguém coloca um pneu diferente do que o fabricante, que não foi comprado no fabricante, ninguém coloca uma turbina que não foi o fabricante que especificou. E aí você tem um contrato de longo prazo. É um excelente exemplo. É um excelente exemplo. E esse exemplo ele ainda fica melhor nos aviões militares. Porque você vai ver, por exemplo, com uma certa frequência, o exército, no caso a aeronáutica, fazendo um retrofit dos equipamentos e um upgrade de tecnologia. Ou seja, é muito comum você ter a sobrevida de uma aeronave. A sobrevida de uma aeronave. Então, é um exemplo especial, espetacular, na verdade. Muito bom na aviação comercial e ainda melhor empregado na aviação militar. Na parte, né? Como é que a gente importar esse modelo e fazer? Porque uma das coisas que a gente faz, a gente trabalha com treinamento de gestão de inovação. E a gente tem colocado muito essa questão da economia circular e pensar como as pessoas colocam isso dentro do negócio dele. E principalmente dentro do negócio do plástico, que é o que nós fazemos, né? Como é que a gente pode pensar isso e sair só dessa ideia que é reciclagem, reciclagem. Além de reciclagem, o que mais de importante que a gente traz para o plástico, né? Olha, como reciclador, uma das coisas que o plastiqueiro, vamos falar assim, faz, que eu detesto, é a carga. Tem um monte aí, pode reclamar aí. Vocês que são plastiqueiro, fica colocando tudo quanto é tipo de porcaria dentro do plástico, depois mexe na densidade dele e não tem quem separa. E automaticamente falando, você com isso, você faz com que esse plástico vá para uma reciclagem da downcycle. Apesar que as reciclagens químicas estão ganhando maior relevância no momento. Por que que elas estão ganhando maior relevância no momento? Elas foram sempre tiveram conceitos econômicos ruins porque a energia elétrica era cara. Mas com o conceito de energia elétrica fotovoltaica ganhando bastante relevância, a reciclagem química começou a ficar mais atrativa, mais sexy aos olhos dos investidores. Isso você consegue mudar um pouquinho, obrigado. Você consegue mudar um pouquinho o cenário da reciclagem de plásticos com carga, porque hoje geralmente eles vão para a reciclagem térmica. A reciclagem térmica é uma opção, mas no Brasil nós não sabemos fazer reciclagem térmica. Por exemplo, eu visitei uma unidade na Suíça, que eu gosto muito, é um projeto que eu gosto muito, que funciona da seguinte maneira: eles pegam lixo de toda espécie e jogam numa grande fornalha. Saco, lixo orgânico, lixo de residência, pequenos eletroeletrônicos, o que cair no meio dessa fornalha, eles jogam lá. Essa fornalha, então, gera calor. No topo dessa fornalha, nós temos uma termoelétrica. Quando sai dessa termoelétrica, inteligentemente, do lado dessa indústria, eles construíram uma empresa de papel e celulose. O ar quente que sai da termoelétrica vai para a empresa de papel e celulose. E o ar quente que sai da empresa de papel e celulose entra numa estufa, numa grande área estufa, onde eles plantam até morango, porque eles conseguem estabilizar a temperatura. E no fundo, tem aquele velho ditado, né? Que o que se perdeu no fogo se encontra na cinza. Todos os metais oriundos dessa queima ficam na cinza. E aí eles mineram essas cinzas, extraindo todos os potenciais pedaços de cobre, alumínio, metal, prata, ouro. Então é um modelo legal de reciclagem térmica, que nós não temos no Brasil. Que fez um sistema integrado. Acho que o Edson até perguntou aí se você tem o nome dessa empresa aí. É na Suécia, é isso? É na Suíça. Na A Suíça. Suíça é uma referência em reciclagem e ela tem algo muito interessante. Vale a pena olhar para os suíços,
porque é um país que faz mais de 500 anos que não entra em conflito armado. Então, enquanto o mundo está se reconstruindo, os caras estão trabalhando, emprestando dinheiro para cá e aprimorando o conceito deles. Ou seja, a estrutura de política nacional de resíduos desses caras é muito avançada. Bom, falando um pouquinho agora, você tinha falado aí, acho que é bastante importante, você está falando, vamos falar um pouquinho do seu livro, porque para a gente tirar a ideia de que economia circular é só a reciclagem. Fala um pouquinho sobre ele, fala quando vai ser o lançamento, eu não sei se já tem um mock-up, uma capinha para mostrar para a gente, que a gente vai ficar curioso, ou se pode, ou se não pode. Eu acho que você tem, eu acho que você não pode, mas pela risadinha eu acho que você já tem ele. E onde a gente encontra? Tá, eu tenho aqui um mockup, ainda não é a versão final, mas eu apresento para vocês, não tem problema nenhum. O livro, nesse momento, encontra-se em diagramação, tá? Então, a editora está no prazo, ela deve me entregar o livro diagramado nos próximos 20 dias. E aí sim a gente para estar em todas as livrarias e também em todo o e-commerce da vida aí. O livro, ele foi... Como é que é o nome dele, Marcelo? O título do livro é extremamente provocativo, né? Economia Circular, o mundo rumo à quinta revolução industrial, tá? No decorrer do livro você vai entender o porquê que nós trabalhamos esse tema. O livro é dividido em 9 capítulos. O capítulo 1, nós falamos sobre conceitos econômicos. Então, explicamos o que é o conceito econômico. O capítulo número 2, nós trabalhamos toda a evolução da era das revoluções. Então, a gente passa na primeira, segunda, terceira e quarta revolução industrial, mas não com esse modelo que nós estamos acostumados, mas o que a primeira revolução industrial influenciou na nossa geração de lixo hoje? O que a segunda revolução industrial influenciou na geração de lixo hoje? Ou seja, eu passo historicamente por toda a era das revoluções, no sentido de o que nos trouxe aqui no âmbito de descarte. Aí, em seguida, nós vamos para a economia circular propriamente dita. E aí a gente mergulha profundamente em todos os conceitos, todos os pilares, todas as estratégias de economia circular. Modelos de negócio muito bem desenhados. Em seguida, nós vamos para um capítulo de liderança, ao qual nós falamos sobre os pré-requisitos de um líder que quer trabalhar com economia circular. O penúltimo capítulo, que é o capítulo 8, é o capítulo que, na minha concepção, ficou bastante sexy, porque ele acontece em 2035. E o título do capítulo é A Maturidade da Quarta Revolução Industrial. Então, eu trabalho em cima de tendências de inovação, conforme a formação que você leu, eu tenho essa qualificação, em cima também do meu mestrado que trabalhou sobre isso, e debruçado sobre o ombro de muitas consultorias como uma McKinsey, uma Deloitte e grandes pensadores de futuro, nós criamos então um cenário da maturidade da quarta revolução industrial. Em cima do cenário da quarta revolução industrial, embasado em pesquisas, nós começamos a ver as escassezes tendenciosas de materiais. Então, por exemplo, em 2035, o que as pesquisas mostram que nós teremos de redução de matéria-prima? A partir disso, nós vamos para um capítulo que nós falamos sobre a economia circular como sendo uma alternativa à escassez de matéria-prima e de recurso. Então, tem todo um conceito, por exemplo, de crescimento populacional, densidade populacional, toda a questão de... ou seja, eu pego um livro que começa em 1800 e termina em 2035. Olha que legal. E me diz uma coisa, dentro desse conceito que a gente está trabalhando de economia circular, você tem percebido a aderência de mais empresas ou as pessoas estão só especulando, estão se informando? Como é que você vê hoje no Brasil? Eu acho o seguinte, olha, no Brasil é extremamente... Todo mundo hoje virou especialista em economia circular, né? E eu posso falar para você que é uma das primeiras frases do meu livro, né? Muito se fala de economia circular, mas existe um entendimento equivocado. O que eu entendo é o seguinte, e aí no livro você vai entender o porquê que eu afirmo isso. Agora, o que eu tenho visto? No Brasil, o movimento de economia circular, ele é muito tímido, porque ele está sendo um movimento reativo, ou seja, eles entendem que
Reciclei, fiz economia circular. Reciclagem é o ponto mais distante e menos favorável da economia circular. Tem muitas coisas prioritárias em relação a isso. Agora, quando você sai do Brasil, aí você já vê empresas fazendo algumas coisas insanas. Por exemplo, a Renault montou a primeira planta de remanufatura de carro. Então, assim, ela tem uma fábrica pensada para fazer remanufatura de carro. Você pega um carro, encosta esse carro, eles desmontam esse carro inteiro, eles reformam as peças e montam o carro de novo. Dá sobrevida para o carro. Observe que é diferente. Ele veio para o primeiro pilar ali da remanufatura, ele encurtou, ele deu sobrevida para um carro. A Caterpillar está fazendo algo também absurdo. Por quê? A Caterpillar ela vem reduzindo a fabricação de máquinas e começa a crescer muito fortemente a remanufatura de máquina. Porque se você for parar para pensar, uma moto scrape da vida é uma moto scrape para fazer 50 anos. O que muda é um ar-condicionado, um computador de bordo, Mas no final das contas, a mecânica da máquina é a mesma. A estrutura, o que tem mais de peso de material, você pode reaproveitar, né? Então, em vez de eles venderem uma nova máquina, eles trazem essa máquina para dentro e remanufaturam essa máquina, essa sobrevida nessa máquina. E aí dá um upcycle nessa máquina, coloca uma nova tecnologia. Coloca um computador de bordo novo, coloca talvez algumas características de motor. E aí, quando você pensa nisso, que você vê claramente numa Caterpillar, você já começa a pensar essa máquina de uma maneira que facilite a minha remanufatura. Então, eu quero fazer um motor que eu possa ter mais facilidade para trocar um cilindro e aumentar a compressão se for necessário. Agora, no final das contas, isso é economia circular. Você vê uma Renault fazendo, você vê uma Caterpillar fazendo, a BMW está com umas iniciativas excepcionais, a Rolls-Royce está com uma iniciativa legal, nós temos a Michelin começando a fazer um serviço sensacional de conceito de economia circular para locação de pneu, e você paga por quilômetro rodado. Então, com as tecnologias de IoT, da quarta revolução industrial, pneus passam a ter sensores e você, em vez de comprar o pneu, você simplesmente paga por quilometragem rodada. Automaticamente falando, a Michelin ela passa a ser dona desse produto e ela agrega outros serviços, como troca do pneu, calibração, etc. e tal. Nós temos o exemplo clássico da Philips no aeroporto de Amsterdã. A Philips é uma empresa holandesa e no aeroporto de Amsterdã ela vende iluminação. Então, a Michelin foi na mesma linha da Philips. A Philips vende iluminação, nós temos a Caterpillar, a Michelin vendendo quilômetros rodados, e isso tem ganhado muita relevância fora do Brasil. Fórum Econômico Mundial tem colocado isso em pauta, Fundação Ellen MacArthur tem colocado isso em pauta. Muito, muito interessante. Marcelo, eu tinha mais perguntas, mas eu vou abrir para o pessoal perguntar, e depois aí eu só queria fazer provocação depois, não é para agora. O que a gente faz, por exemplo, com o resíduo sólido urbano, né? Como é que a gente faz para reduzir, se existe alguma dica. Mas deixa o pessoal perguntar primeiro. Essa sua pergunta, Manuel, é espetacular, vai ser um grande prazer respondê-la, porque a sua pergunta é um típico, eu já vou passar para o pessoal, mas só para deixar aqui a pitadinha do que eu quero, é um atípico pensamento de circularização da linearidade. Da realidade. Eu já explico. Vamos lá, pessoal. Pessoal, quem tinha levantado a mão? Acho que foi o Rogério. Oi, gente. Oi, Marcelo. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, Marcos Rogério Souza. Marcos Rogério é professor também. Em 2008 ou 2009, eu propus na Ford para a gente pegar o Shredder e todos esses carros antigos a gente moer, tá? E para reaproveitar as matérias-primas e fomentar a venda dos carros da Ford. Tá? Mas me foi passado que isso não era economicamente viável. Tá? E a minha pergunta tudo bem que hoje tem-se uma outra visão, né, de tentar prolongar a vida dos veículos, né? Mas se a gente fosse passar o carro na shredder e separar os materiais, seria hoje um projeto viável economicamente para a montadora reaproveitar metais, plásticos? O que nós temos hoje para isso? E, lógico, tudo isso
visando uma venda de uma unidade da marca, né? Tá. Aqui, professor Marcos, correto? Isso. Professor Marcos, a sua pergunta é excelente. Aqui nós poderíamos discorrer sobre ela muito tempo, porque já existe uma cadeia de reciclagem informal de veículos velhos. Então, no final das contas, esses veículos eles acabam chegando num shredder. Eu não sei se você já visitou um sucateiro de ferro, é muito comum você ver carros em sucateiros de ferro. Agora, existe aí um outro ponto que é quando você tem uma coisa que eu trato no meu livro e é uma realidade até dura, que é o que eu chamo de obsolescência tecnológica. Então, você tem a obsolescência programada e você tem a obsolescência tecnológica. O que é uma obsolescência tecnológica? Por exemplo, eu tenho o meu celular aqui, eu gosto muito do meu celular, mas ele é um celular tecnologia 4G. Agora nós temos a tecnologia 5G e, tecnicamente falando, o meu celular vai ficar tecnologicamente obsoleto. No caso do veículo, nós vivemos bastante isso também, a obsolescência do veículo. Por quê? Porque esses veículos não foram pensados de uma maneira a viver uma economia circular. É isso que está começando a mudar nos projetos. E aqui eu defendo muito que toda turma de engenharia deveria ter aula de economia circular, para que ele comece a pensar na sobrevida desse produto. Senão, ele vai acabar sendo reciclado por causa da obsolescência tecnológica. É viável? Aí é questão de conta financeira, da logística disso e como que eu vou trazer essa gestão, porque ela já acontece. Os carros eles já chegam lá. Eu costumo dizer que você não vê geladeira jogada no aterro, no rio. Raras. Já existe uma cadeia informal disso. Então, o grande dificuldade da logística reversa é você criar uma cadeia formalizada. E eu acho que talvez esse seria o desafio. Que o fabricante de carro, a Ford, por exemplo, poderia construir isso com incentivos ao novo cliente. Então, as pessoas ainda não conseguiram entender, muita parte dos executivos não entenderam que a economia circular é business, é oportunidade de negócio. Se a Ford lança, olha, traga seu carro velho, ganhe desconto, e ela pega esse carro agora, ela consegue fazer uma remanufatura desse carro, ou na pior das hipóteses, reciclar, ela consegue fidelizar o cliente. As pessoas precisam entender economia circular como business e não como fim de vida de equipamento. Eu trato muito isso no livro, no conceito de estratégia de negócio. Eu não sei se eu consegui responder sua pergunta. Eu tentei ser um pouco coeso, porque seria uma pergunta que eu gastaria horas aqui para te falar todas as possibilidades de negócio que a Ford deixou passar e até mesmo tecer um pouco da estratégia que passou na cabeça dos executivos na época. Sim, deu a resposta que eu estava pensando, né? E era exatamente isso que eu gostaria que a diretoria da Ford fizesse na época, né? Que era um jeito de fidelizar, aumentar a penetração da marca no mercado, né? Então era uma chance de crescimento que no momento o pessoal não entendeu, não enxergou. Sim. Como da mesma maneira, hoje a gente está tendo caminhãozinho sendo lançado esses Volks, né? Eu não lembro quem que é a montadora. É a Volks. A Volks, que está lançando uns Volks com energia elétrica. Sim. Isso em 2008, 2009 eu também comentei e fui podado na engenharia avançada da Ford, que era uma ideia também de lançar, né? Até com célula de hidrogênio, esses veículos. Mas é interessante, vai se passando o tempo e a tecnologia vai mostrando novas saídas para o uso, né? Valeu, Marcelo, muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço pela pergunta. Eu acho que tem a Vanessa e tinha depois, acho que o Edson baixou a mão, depois o Edson faz. Vanessa. Vamos lá. Boa noite. Marcelo, fiquei super feliz porque eu também enxergo poucas pessoas com esse pensamento mais circular e bem voltado para a parte da reciclagem, né? Eu trabalho principalmente com a reciclagem porque ainda vamos um bom tempo nisso. E aí eu venho te perguntar justamente quando e como, ou talvez até inverter isso, né? Como e quando que tu acha que a gente vai ter uma mudança nesse pensamento das pessoas
em deixar de possuir coisas e sim alugar, né? Ficar temporariamente com alguns produtos. Legal, muito obrigado pela pergunta, Vanessa. Agora talvez faça um pouco de sentido por que o meu livro ele começa em 1800 e acaba em 2035. Uhum. Exatamente por causa disso. Para mim, tem um trecho no meu livro que eu chamo de Inventário do Capital Natural. É um trecho muito legal. Nesse capítulo, nesse trecho, na verdade, nesse subtítulo, eu trato sobre a escassez de matéria-prima. Então, eu não sei se vocês acompanharam, mas em 2019 houve um congresso dos 150 anos da tabela periódica. E foi o primeiro ano. A tabela periódica começou, ela foi, da maneira que nós conhecemos, a tabela periódica foi instituída por um químico russo. E ela iniciou com 26 elementos. E todos os anos eram adicionados elementos. Mas em 2019 algo mudou, Vanessa. Em 2019 foi a primeira vez que a comunidade científica química discutiu qual seria os primeiros elementos que deixariam de estar presentes na tabela periódica por escassez. Então eu entendo que nós vamos viver nos próximos anos e sentimos isso no Covid, a ruptura da cadeia de suprimentos. Por exemplo, antes da pandemia eu vendia PS na casa de 1,80 o quilo, reciclado. Hoje nós estamos trabalhando na casa de 4,50. E não foi eu que inflacionei, foi o mercado que inflacionou. Por quê? A cadeia de suprimentos viu uma escassez. Então, eu entendo que nós estamos vivendo uma bolha de matéria-prima que está sendo mascarada pela velocidade produtiva. E aqui, o melhor exemplo que eu posso te dar é o seguinte. Há 30 anos atrás, eu tinha árvore, mas não tinha motosserra. Eu tinha água, mas não tinha bomba. Hoje eu tenho motosserra, mas não tenho árvore. E tenho bomba, mas não tenho água. Então, no final das contas, eu entendo claramente que é um fluxo natural da humanidade que as coisas vão começar a subir. Por exemplo, hoje, você comprar um vergalhão de ferro para construção civil e pagar algo em torno de R$70, R$80, simplesmente inviabilizou a construção civil, automaticamente falando, pela escassez e pela ruptura da cadeia de suprimentos e o aumento de preço, o compartilhamento começa a ficar viável. E aí, novamente, eu volto na frase, economia circular é business, é negócio, é oportunidade, não é simplesmente reciclagem. Reciclagem faz parte. Agora, se você consegue perceber que hoje, para você construir uma casa, começou a ficar algo praticamente inviável, um saco de cimento a R$40, você vai começar a perceber o mundo e as pessoas mudarem o mindset para a economia circular. E sem considerar também, né, Marcelo, a quantidade de energia quando a gente tem que fazer um material novo, né, ao invés de reutilizá-lo, né? Eu tenho um conceito, professor, no meu livro, que eu chamo os produtos de microestoque. Porque, por exemplo, quando eu tenho uma geladeira, é totalmente Taylor e Fayol considerar que ela é o meu estoque enquanto ela está dentro do meu galpão. Quando ela sai do meu galpão, ela deixa de ser estoque? Ela deixa de ser um ativo? Não. Eu chamo de microestoques pulverizado. E é isso a sacada da Airbnb. Eu pego todos os microestoques de quarto que armazenam mão de obra, imposto, energia, areia e acabamento e adiciono no meu inventário de quartos. Eu pego todos os microestoques que estão pulverizados na posse de muitos CPFs e passo a conectar, transformando numa frota absurda de carros como a Uber. Então, quando você pensa o conceito de estoque, automaticamente falando, é muito administração científica antiga, Taylor e Fayol, e por isso que nós vamos lá na segunda revolução industrial, para você entender que por que enquanto está junto é estoque. E depois que eu distribuo, deixa de ser estoque. Continua sendo estoque, só que agora esse estoque está pulverizado. E aí eu trato isso como microestoque. A estratégia de negócio da economia circular é conectar os microestoques e fazer com que essas coisas continuem gerando valor, principalmente pela subutilização. Muito interessante mesmo o conceito.
Pessoal, quem mais tem perguntas aí? O pessoal está tímido hoje? Eu queria só agradecer, né, a resposta e fazer só mais uma provocação. Eu acredito, então, que talvez a elevação dos valores vai fazer com que as pessoas, de certa forma, se obriguem a aderir a esse novo sistema, tipo algo assim? Sim. Eu pegando o embalo dessa da Vanessa, que era outra pergunta que eu queria fazer, hoje, sim, a gente tem uma preocupação, aparentemente, com a questão, ó, a gente está muito preocupado com a economia circular, porque a gente está gerando um monte de resíduos, mas existe uma outra ponta, que é a falta de recursos. Eu não sei se as pessoas estão, talvez as empresas, quem está prospectando, sim, mas o público em geral, eles têm ciência da falta de matéria-prima, como você falou, do que está acontecendo, por exemplo, com os elementos da tabela periódica? Eu acho que eles não têm ciência, eu acho que eles não têm ciência, mas eles têm ciência econômica. Então, por exemplo, hoje as coisas subiram de uma maneira absurda, automaticamente falando, e isso já entra todo um conceito de especulação logística, principalmente no modal marítimo, mas o modal marítimo já é fruto de escassez. Então, por exemplo, você vê grandes potências como os Estados Unidos já tendo a necessidade de exportar matéria-prima de países menos desenvolvidos. Isso, na verdade, entra num conceito que eu também trato no livro, que é o dia de sobrecarga da Terra, que fala exatamente quando a Terra, eu brinco, né? Quando o planeta azul entra no vermelho. Mas aí aqui eu precisava de muito mais tempo para explicar esse conceito para vocês, pessoal. E aí a gente já precisa começar a caminhar para o fim mesmo, Marcos. Isso, né? Porque você também tem que deixar para o livro também, né? Você tá congelado, Marcelo? Voltou? Não, você está congelado. Mas tá me ouvindo? Ah, Estou te ouvindo, voltou. tô te Aqui ouvindo para mim bem. tá ok. Tá ok? Então acho que é o meu que está com problema aqui. Rogério, você ia fazer mais uma pergunta? Eu queria fazer duas observações, tá? Uma em cima de um comentário do Marcelo, que ele comentou sobre que a economia circular deveria ser ensinada na engenharia. Eu acho que deveria ser ensinada uma etapa antes, ou duas, né? E outra, um teminha muito bom para a gente discutir, que está muito relevante, é esse consumismo que nós temos hoje, que se a gente abaixasse esse consumismo exagerado, seria menos agressivo ao planeta, seria tantas coisas, eu imagino, mais matéria-prima nós Marcos, teríamos com tem facilidade. tem um estudo que eu não me lembro mais aonde eu li, que diz que na década de 70, uma pessoa, ela tinha em média 80 itens. E hoje ela tem em média 700 itens pessoais. Eu acho É que complicado mesmo. exatamente. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de comprar algumas coisas. Mas isso aí, de fato, eu acho que quanto mais velho eu fico, mais cético do bom senso eu sou. Agora, bom, Marcelo, antes de você falar do resíduo sólido urbano, uma coisa que incomoda bastante é essa obsolescência programada pelos eletrônicos, né? Sim. Que se formos olhar a quantidade de produtos que tem dentro e depois, mesmo se você não prolongar a vida, você tem uma dificuldade muito grande para fazer esse tipo de reciclagem. Sim. Principalmente quando você tem os micro aparelhos, né? Você pega um celular e aí eles não conseguem chegar no consenso nem mesmo da questão do carregador, que toda vez que você troca um celular, vem um carregador junto que, teoricamente, você não precisaria, não? Como é que as empresas estão se posicionando? Porque elas vão lá, colocam na mídia que é sustentável, que estão preocupadas com o meio ambiente e tudo, mas continua na mesma pegada de produzindo dessa forma, né? É por esse motivo que o meu livro, ele tem no rodapé, na primeira página do livro, eu vou mostrar para vocês aqui o mocapzinho. Ele começa com Eu vou descongelar aqui para eu ver, né? Porque eu estou congelado, só eu que estou congelado. Agora descongelar. eu vou compartilhar a tela aqui. Dá para ver? Ainda não chegou para mim. Não. Não.
Mas vocês estão vendo a tela compartilhada ou não? Não, estou vendo só você. Só você. Ué. Deixa eu ver. Não tô ainda não. O Teams às vezes dá essa... Agora acho que vai começar. Isso, agora foi. A gente está vendo aí em muito... Ah, o livro ali, tá ali. Economia circular, tá Tô bonito. tentando maximizar a tela aqui só um minuto. Opa, o que eu fiz? Ah. Tá muito bonito a capa. É o preto. Essa capa ainda não tá pronta, tá? Então ela não divulguem porque ainda está na revisão. Então você tem aqui, ó, estratégia, negócios, liderança, propósito e sustentabilidade. Legal. Então, para mim, eu trato desse livro economia como sendo economia. E essa balança é que, para mim, a economia circular é o equilíbrio entre a industrialização e um planeta. Tá? Então, basicamente, esse é o conceito. Eu vou passar rapidamente aqui, ó. Isso aqui, minha formação, trajetória, aonde eu já publiquei conteúdos. E aqui, rapidamente, todos os caminhos da economia circular. E olha só como a cadeia aqui, ó, ela vai sendo cada vez maior sentindo a reciclagem. Então, no partilhamento, é praticamente 2 pessoas como uma plataforma sustentando. Reutilizar, você já tem que ter um fluxo no meio do caminho. Na remanufatura, você já tem uma cadeia mais longa. E na reciclagem, você tem uma cadeia muito maior. Tá vendo? Sem dúvida, mais difícil de fazer quando você vai para reciclagem, né? Exatamente. Não tem como. Exatamente. Agora, como que eu volto para vocês aqui? Aqui, legal. Já voltou. Não, acho que não voltou ainda. Voltou. Legal. Então tá bom. Bom, Marcelo, fala um pouquinho então daquela, como é que a gente faz. Na verdade, uma parte eu acho que você já respondeu, né? Essa parte do resíduo que a gente zera em função do consumo um pouco exagerado que nós temos com relação aos produtos, né? Mas eu quero fazer um comentário para você muito rápido. Porque é o seguinte, vamos imaginar, eu estou olhando de novo para uma geladeira. Se você parar para pensar, há 20 anos atrás, fazia sentido eu ter uma geladeira grande. Porque eu tinha que me locomover até o mercado para comprar produtos. Logo, se eu tenho como preservar esses produtos da minha casa, eu vou menos no mercado. Agora, na era de quarta revolução industrial, na era dos apps, na era do e-commerce, na era de empresas como a Rappi, eu posso simplesmente ter um frigobar e programar pequenas entregas. E se eu programo pequenas entregas, eu já não preciso de uma geladeira grande. Observa, eu já estou mudando o mindset. Se eu programo pequenas entregas e eu não preciso mais ter uma geladeira grande, faz sentido eu ter um mercado com tanto estoque de produto? Faz sentido eu ter um mercado tão grande? Porque se eu posso programar? Então, no final das contas, quando você pensa em economia circular, você começa a pensar em mudança das cadeias que nós já temos hoje. Na cadeia de suprimentos de alimentos, na cadeia de suprimentos de absolutamente tudo. Por exemplo, qual o nexo de eu ter um prédio com uma máquina de lavar por apartamento? Se eu posso ter lá embaixo uma área comum com 2, 3 máquinas de lavar muito mais forte. Agora, qual o nexo de uma Brastemp não pensar em fazer uma máquina de lavar muito mais top, com o princípio de economia circular, e lançar uma unidade de negócio que ela chega num condomínio e fala, condomínio, olha, vamos colocar uma máquina de lavar só aqui embaixo, nós vamos contratar pessoas, 3 turnos, que vão trabalhar 7 dias por semana, e as pessoas vão pagar por roupa lavada. Se você pegar, por exemplo, uma máquina de lavar hoje, qualquer custa R$1.000, R$1.500. Se você transformar isso em roupa lavada, você tem roupa lavada por 2, 3 anos. E automaticamente falando, você vai transformar aquele lugar que você coloca sua máquina de lavar e a secadora, porque não tem lugar para você secar a roupa, você coloca um jardim vertical. Ou seja, pensar em economia circular significa repensar tudo à sua volta. Eu preciso dessa máquina de lavar ou eu posso fazer um negócio que eu compartilho máquina de lavar? E se eu criar, por exemplo, uma plataforma que conecta pessoas que querem lavar roupa desempregadas comigo, e eu simplesmente faço uma plataforma de pessoas prestando serviço sobre lavagem de roupa? E assim sucessivamente. A Vanessa gostou, vai até anotar isso, né, Vanessa?
Ela não quer lavar roupa. Falado lá no meu prédio um tempo atrás da gente ter uma espécie de oficina mecânica, porque é um que tem furadeira, é outro que tem chave Phillips, um monte de, sei lá, esmerilhadeira. Não sei se para que precisaria isso num prédio, mas a gente fazia assim, empréstimos de ferramentas, né? Daí eu dei essa ideia, que tinha uma área vazia. Quem sabe a gente não faz uma espécie de oficina onde as pessoas possam registrar lá que estão retirando, né? E depois devolver os equipamentos para poder todo mundo usar. Conceito de economia circular. O ideal, eu sugiro que vocês façam todo mundo, nesse caso, todo mundo pega os equipamentos, coloca tudo para vender na OLX, pega o dinheiro, compra equipamentos melhores, sai da categoria hobby, vai para a categoria profissional e estrutura uma área com equipamentos profissionais, uma furadeira profissional, uma chave de fenda profissional, uma parafusadeira profissional. Voltamos no conceito de economia circular. Quando você pega essas esmerilhadeiras hobby, ela não presta, ela, se rodou muito, ela quebra, ela tem obsolescência programada. Então você precisa ir para uma ferramenta profissional. Não, é isso. Certo, Marcos? Manuel, você falou Marcos, Manuel, eu até fiquei, não, já te falei que é informal, não tem problema. Eu acho que é mais ou menos isso, Marcelo. Cara, foi muito legal. Eu acho que a hora que você tiver o lançamento do livro aí, que tiver certinho, manda para a gente aí, que eu vou circular para o pessoal aqui, onde a gente consegue pegar, né? Sim. Aí a gente passa aí para nossa rede, porque é muito legal, que é o que a gente está levando, né? Legal. Eu tenho um pedido para terminar. Se o pessoal não se sentisse incomodado de abrir as câmeras para ter um print screen aqui, eu agradeceria. Opa, então vamos lá. Pessoal, vamos lá. Todo mundo abriu. Vou ficar a hora de arrumar os cabelos. Cheguei do trabalho agora e tô cabelos, limpar desapropriado de roupa. Aí, depois. Deu, Marcelo? Na minha tela, eu não sei como que tá, ela só tem 4 pessoas aqui, só tá Não, tem mais aqui. Eu ponho o print screen e eu te mando aqui, ó. Por favor. Já mandei assim. Só o Marcos Rogério tá escondido, o Cláudio também tá com vergonha. Mas tá ali o Edilson. Eu tô de cueca mesmo. Você tá de cueca mesmo? Então fica assim. É melhor, viu? Fica melhor. Assim. Então tá bom, pessoal. Eu preciso ir. Na verdade, eu tenho uma outra reunião agora. Como diria, né? Nós todos brasileiros, o povo ruge, a Sapucaí é grande. Então não dá para deixar passar. Isso aí, muito bom. Marcelo, obrigado, valeu mesmo. Muito boa a conversa, viu? Excelente, viu? Agradeço. Parabéns, Marcelo, pela apresentação, muito boa, hein? Obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço, Marcelo. Até mais. Falou, tchau. Abraço, tchau.